Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. E nessa aula eu vou explicar para vocês sobre referências de células absolutas e relativas. Perfeito? Até agora a gente utilizou a referência de célula relativa. Perfeito? A gente colocava uma fórmula nas demais células e copiava tanto para a horizontal quanto para a vertical. A princípio vou te explicar como é que funciona essa planilha. Estamos aqui no Hotel Smart Salvador, onde você tem vários vendedores, Priscila, Carlos, Letícia e Patrícia, e aí você tem os valores de vendas de janeiro a abril e a taxa de comissão de 1,3%, não é? Que vai ser calculada de acordo com as vendas dos determinados vendedores. Então, o problema de fazer tudo isso é que a taxa está em uma única célula, ou seja, eu não posso utilizar referência relativa e copiar a minha fórmula. Vamos dar um exemplo bem claro, perfeito? Vamos começar aí por Priscila. Igual, vamos fazer o cálculo de comissão, C3, que é 45.844, vezes G3, que é a taxa de comissão. Quando eu dou Enter, ela calcula aí quanto de comissão a Priscila vai receber. Agora, note bem o seguinte, se eu arrastar, perfeito, para o lado, tanto para a horizontal quanto tanto para a vertical, note que vai ficar aí dando um tracinho, ou seja, vai ficar dando um tracinho aí, e por que esse tracinho e não vai ser dado e não vai aparecer o valor da comissão? Isso acontece porque ele atualizou a coluna, perfeito? O Excel estava na coluna C e foi atualizada para a coluna D. Então, a referência relativa, quando você tem um lugar que é fixo, não funciona. E como eu resolvo isso? Simples. Você resolve isso a partir do momento que você coloca um cifrão, perfeito, e você vai travar essa coluna e essa coluna vai ficar fixa. Então, antes do G, eu vou colocar um cifrão e depois do G, eu vou colocar outro cifrão, ou seja, coloquei um cifrão antes do G, depois do G, antes do 3. Se eu der um Enter, você nota que agora, se eu arrastar esses valores, olha só, tanto para horizontal quanto para vertical, a taxa de comissão vai ser calculada automaticamente referente aos meses de vendas e referente aos vendedores. E isso é o que se faz a aula de hoje, que é referências de células absolutas e relativas. Você entendeu como é que funciona? Então, eu acredito que vocês já ficaram cientes, pela maneira que eu expliquei, de como fazer esse cálculo. Volto a falar, se eu apenas colocar o cálculo aqui de C3 versus G, vezes G3, vamos colocar mais uma vez aqui, ó, C3 vezes G3. C3 vezes G3. E eu vou tentar arrastar tanto para a horizontal quanto para a vertical, ou seja, vai dar esse tracinho do lado e não vai aparecer nada. E por que isso não acontece? Porque, volto a falar, foi atualizado a coluna. O Excel estava na coluna C e foi atualizado, nesse caso, do C8 para o C9, C10 e C11. Então, a referência relativa é quando você tem um lugar que é fixo, não funciona. Por isso, volto a falar para vocês, antes do G e depois do G, é necessário colocar o cifrão, para que você possa deixar a coluna, não é? Se você colocar um cifrão, você trava essa coluna e essa coluna vai ficar fixa. E aí sim, você fazendo isso e arrastando, vai ser calculado as devidas comissões de uma forma correta. Então, por hoje é isso. Ficamos por aqui. Te peço que vocês se inscrevam aí no meu perfil, Planilhas e Dados, compartilhe e me ajude a ganhar mais seguidores e tá sempre colocando para vocês vídeos de qualidades. Um abraço, até mais.